Olá, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. Pela graça de Deus, nós estamos aqui no novo ano e também no novo trimestre, onde nós iremos estudar lições de suma importância para a nossa vida espiritual. O Evangelho segundo João. Oremos em nossos corações para que Deus nos dê a sua graça e possamos compreender a sua palavra. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João aqui descreve de forma simples, mas impressionante o mistério da encarnação. A palavra de Deus, divina por natureza, se tornou homem como nós. Ao se encarnar, Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Mas ele voluntariamente ocultou a sua natureza divina, que é ilimitada, dentro do invólucro humano, limitado. Jesus então ele assumiu a essência da natureza humana. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 228. Cristo estava unido ao Pai desde toda a eternidade, e quando ele assumiu a natureza humana, ainda era um com Deus. Não existe ninguém no universo que possua duas naturezas ao mesmo tempo. Apenas Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por amor, Cristo se fez homem como todos nós. Por amor a cada um de nós, se rebaixou, esvaziou-se a si mesmo, e nossa mente finita jamais será capaz de compreender tal profundidade do seu amor. Um amor que vai além do nosso entendimento. A encarnação de Cristo não se trata de um disfarce ou de um faz de conta. Ele soube, como ser humano, o que significa ter fome, ter sede, ter cansaço. Foi sustentado pelo alimento, foi restaurado pelo sono. Tudo isso Cristo, então, fez, colocando em prática o plano da redenção, com o objetivo de restaurar o homem a Deus. O plano da redenção foi efetivado diretamente por Cristo. Ele, que é a segunda pessoa da divindade, se tornou humano como nós, mas existe um aspecto fundamental que diferencia a sua natureza humana da nossa. Jesus não era pecador. Nós somos pecadores por natureza. Nossa natureza nos impulsiona a praticar o mal, e esse impulso é usado por Satanás para nos derrubar. Jesus não era sujeito à lei do pecado e por isso o pecado era repulsivo a ele. E Jesus foi enviado por Deus em semelhança de carne pecaminosa. Ser semelhante ao pecador não é ser igual ao pecador. Jesus era tão humano quanto Adão antes de pecar. Embora carregasse as marcas de um modo castigado pelo pecado, ou seja, ele sentia cansaço, sentia fome, sede, sono, tristeza, solidão, como qualquer um de nós. Jesus não tinha a tendência para fazer o mal que nós temos. Como seres alienados, nós queremos fazer o bem, mas nosso corpo nos impulsiona a fazer o mal. Jesus, não sendo pecador, tinha méritos para nos livrar da lei do pecado por meio da justificação. Por isso Cristo é cheio de graça e de verdade. A graça é o poder de Deus para salvar o pecador e livrá-lo dos enganos de Satanás. É por meio desse poder que somos justificados e podemos participar dos atributos da natureza divina. É assim que a glória de Deus se manifesta em nós. O primeiro tópico, Jesus um com o Pai. Nós aprendemos no primeiro tópico que a palavra de Deus nos fala que antes da sua encarnação, Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o princípio, e o Verbo era Deus. João 1, de 1 a 2. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, revela a divindade de Cristo. Ele é Deus. Ele é um com o Pai em essência. São duas pessoas distintas que possuem a mesma natureza divina. E assim, juntamente com o Espírito Santo, nós temos a revelação do Deus triuno. Essas três pessoas divinas fazem parte do governo de Deus. E Jesus, então, é um com o Pai em essência.
São pessoas distintas e que possuem a mesma natureza divina, unidas no mesmo propósito, o propósito de salvar o ser humano. Esse é o propósito da redenção. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus é um com o Pai. Ele era a imagem de Deus, a imagem da sua natureza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio a esta terra obscurecida pelo pecado para revelar a luz do amor do Pai, a fim de ser Deus conosco. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno. Um em natureza, caráter, propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Temos aqui ainda no primeiro tópico o modo como o Pai e toda a horta celestial tratavam a Jesus como Deus antes da criação do mundo, antes da encarnação do Senhor Jesus aqui nesta terra. Ele sempre foi Deus e continua sendo Deus. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Os anjos são ministros de Deus, radiantes, com a luz sempre fluindo da presença divina, num voo acelerado para cumprir sua vontade. Mas o Filho, o ungido de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, o resplendor de sua glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tem supremacia sobre todos eles. Podemos confirmar isso em Hebreus 1, 3, de 6 a 8. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O segundo tópico, o processo de criação. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme João 1, 3 e 10, Colossenses 1, 15 a 17, Hebreus 1, verso 2. Quem criou todas as coisas foi o próprio Cristo. Foi ele que com sua mão colocou os mundos no espaço e moldou as flores do campo. João 1, 3 e 10. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Foi Cristo quem estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que colocou os mundos no espaço e moldou as flores do campo. O que pela sua força consolida os montes. Seu é o mar, e ele o fez. Salmos 65, verso 6, Salmos 95, verso 5. Foi ele quem encheu a terra de beleza e o ar de música. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no céu, ele escreveu a mensagem do amor do Pai. Colossenses 1, 15 a 17. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus aqui demonstrado o agente ativo, executivo da criação. E o segundo tópico também nos apresenta a forma como Deus criou os mundos e o universo. Foi pelo poder da sua palavra. Criou as coisas que existem do nada. Tudo veio à existência pela sua palavra, pelo seu querer. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmos 33, versos 6 e 9. Deus falou, e suas palavras criaram suas obras no mundo natural.
A criação de Deus é nada mais que um reservatório de recursos prontos para ele os empregar instantaneamente, visando cumprir sua vontade. Quando lemos lá em Gênesis, Deus falando haja luz e houve luz, nós podemos então ver a ação do próprio Cristo na criação deste mundo. A Bíblia não reconhece uma terra evoluindo lentamente do caos ao longo de milhões de anos. O registro sagrado declara que cada dia sucessivo da criação consistia em tarde e manhã, assim como todos os outros dias que se seguiram. O fim de cada dia demonstrava o resultado da obra do Criador. O terceiro tópico, a luz do universo. Nós aprendemos no terceiro tópico que Cristo é o autor de toda a vida e luz, conforme João 1, de 4 a 9. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nós recebemos os benefícios de Cristo, o autor da vida, como está escrito em Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então é um grande privilégio, é um benefício que Deus nos dá, e privilégio recebermos as nossas vidas das mãos do Criador. Cristo é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. João 1, verso 9. Do mesmo modo que todo ser humano tem vida por meio de Cristo, também por meio dele toda pessoa recebe algum raio de luz divina. Algo muito importante aqui nesta nota também, no último parágrafo. O grande poder que atua por toda a natureza e mantém todas as coisas não é, como alguns estudiosos da ciência afirmam, apenas um princípio onipresente ou uma energia atuante. Deus não é só espírito, mas também é um ser pessoal, pois o homem foi feito à sua imagem. Portanto, como um ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. E Jesus, quando esteve aqui neste mundo em pessoa, afirmou de si mesmo que ele era a luz do mundo. Nós podemos ver em João 9, verso 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E João 12, 46, eu sou a luz que vim ao mundo. Nas palavras, eu sou a luz do mundo, Jesus se declarou como o Messias. O idoso profeta Simeão falou dele como luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Com essas palavras, o profeta aplicou a Jesus uma profecia familiar a todo o Israel. Pelo profeta Isaías, o Espírito Santo havia declarado: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Geralmente o povo da época entendia essa profecia como se referindo ao Messias. E quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, as pessoas não puderam deixar de reconhecer a afirmação que ele fez de si mesmo como o prometido. O quarto tópico, Deus conosco. Nós aprendemos no quarto tópico que Isaías profetizou a respeito do nome de Cristo, a respeito do nome do Messias. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E essa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus, Mateus 1, 22 a 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Visto que Jesus veio habitar conosco, sabemos que Deus está familiarizado com as nossas provações e se compadece de nossas dores. Todo filho e filha de Adão pode entender que nosso Criador é amigo dos pecadores, pois cada doutrina da graça, em cada promessa de regozijo, em cada ato de amor, em cada atração divina apresentada na vida do Salvador na terra, vemos Deus conosco. E Jesus, para nos alcançar, para nos redimir, se tornou ser humano. Passou por todas as provas que nós passamos, embora sem pecado. Jesus, Deus, escolheu humilhar-se, recebendo nossa natureza decaída pelo pecado. João 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se não fosse possível a Jesus ceder à tentação, ele não poderia ser nosso ajudador. Era uma solene realidade de que Cristo veio enfrentar as batalhas como humano, em favor do ser humano. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve imitar o modelo. O ser humano deve se tornar participante da natureza divina. Para manter sua glória oculta como um filho da raça caída, essa era a disciplina mais severa a qual o príncipe da vida poderia se sujeitar. Foi desse modo que ele mediu forças com Satanás. Aquele que fora expulso do céu lutou desesperadamente para dominar a pessoa que um dia invejou nas cortes do alto. Que batalha foi essa? Nenhuma linguagem é adequada para descrevê-la. Todavia, aqueles que vencerem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, em breve entenderão. Quinto tópico, o propósito da encarnação. Nós aprendemos no quinto tópico que Cristo, em concílio com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, fizeram o plano da redenção em favor da humanidade. Tudo isso mesmo antes da criação. Foi o plano de resgate. E Cristo colocou em prática, em execução, o plano da redenção, o plano de resgate do ser humano. Ele veio morrer pela humanidade perdida, pela humanidade pecadora. Cristo veio para nos reconciliar com Deus, nos salvar. Veio nos reerguer à condição de filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16, 17. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, dos quais não participou, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que lhe pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E como o sacrifício de Cristo nos restaura, conforme Gálatas 4, de 5-7, Hebreus 2 e 10. O sacrifício de Cristo restaura o nosso caráter. O sacrifício de Cristo restaura a nossa vida.
nos restaura à condição de filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. E nós também nos tornamos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 2, verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Cristo fez um sacrifício pleno e completo, suficiente para salvar todo filho e filha de Adão, que demonstrasse arrependimento para com Deus por ter transgredido sua lei e manifestasse fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o capitão da nossa salvação e, por seus próprios sofrimentos e sacrifício, ele deu um exemplo a todos os seus seguidores no sentido de que a vigilância, a oração e o esforço perseverante eram essenciais da parte deles se quisessem representar corretamente o amor pela raça caída que habitava em seu peito. Como filhos obedientes, temos o privilégio de nos relacionar com Deus. Se sois filhos, diz ele, então sois herdeiros de uma herança imortal. Cristo e seu povo são um. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe com a sua sabedoria para que possamos, então, compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração a todos.